Olá, olá, muito boa noite, investidor. Obrigado a você que compareceu aqui ao nosso evento Jornada do Investidor by Fundos DNA. Os fundos DNA é uma família de fundos carteira que investem por meio de outros fundos, selecionando sempre os melhores gestores. Então, é um time onde só os melhores entre os melhores jogam. E falando neles, eu tenho a honra de ter comigo hoje aqui o Maranhão, gestor da Cadima Asset. Obrigado, Maranhão, pela presença e boa noite. Oi, Pedro, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Espero que seja um bom bate-papo aí, bem esclarecedor aí para todos. Com certeza será. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui para guiar um pouco da nossa discussão hoje. Hoje eu e o Maranhão, a gente combinou de fazer uma coisa um pouquinho diferente do comum, né? A gente, enfim, ouve bastante falar de aprendizado de máquina, de modelagem quantitativa e de como isso se aplica a finanças, e a gente resolveu que a gente ia trazer um pouquinho mais dessa realidade, uma coisa mais aplicada e, claro, trazendo o dia a dia de um gestor quantitativo, como é o caso do Rodrigo. Dar alguns exemplos e como isso pode afetar a gestão negativamente, né? Bom, muito boa essa introdução, Pedro. E aí, até complementando uma coisa que você colocou ali, na verdade, sim, a gente vê, não é que o quantitativo seja melhor do que o discricionário ou vice-versa, não é que o humano, a máquina não tem que ser melhor do que o outro, mas é aquilo que você falou, são complementares, né? E nada melhor do que um humano de posse ali de uma boa máquina, né? Para fazer uso dela. E aí, entrando aí nessas questões dos viés comportamentais, esse é um tema que já vem sendo debatido há bastante tempo, né? Começou essas coisas das finanças comportamentais começaram a ser estudadas ali pelo Daniel Kahneman, né? Algumas décadas atrás. E aí você percebe que existem alguns comportamentos que o ser humano toma, às vezes, que não consegue ser explicado pela teoria econômica mais tradicional, né? Que considera que o ser humano ele sempre é um agente totalmente racional, né? Algumas vezes essas decisões elas são um tanto quanto irracionais e, em alguns casos, isso pode prejudicar o ser humano. E aí você até colocou aí alguns exemplos. Tem, por exemplo, a questão da falácia do custo passado, né? Muito dificilmente uma pessoa ela vai conseguir tomar a decisão do que é a melhor atitude para ela fazer agora. Teoricamente, o que aconteceu para trás ali, o preço que ela entrou numa posição, se ela está ganhando, se ela está perdendo dinheiro até aquele momento, não deveria influenciar o que ela vai fazer com aquela posição a partir de agora, né? Aquela ideia que o gestor, o pensamento correto do gestor, né? A cada dia ele deve imaginar ali como se a carteira dele tivesse zerado e fazer um exercício mental ali de qual que é a melhor carteira que eu posso ter hoje. E aí sim tomar as suas decisões, né? Uma pessoa dificilmente vai conseguir fazer isso, porque ela sempre vai estar influenciada ali pelo que aconteceu, pelo que passou, né? O custo de aquisição daquela ação, o custo de aquisição daquele ativo vai estar influenciando essa decisão dela. Já a máquina, você consegue programar ela para ela ignorar isso. Então, isso talvez leve a uma decisão um pouco mais racional ali quando você programa, né, uma estratégia quantitativa. Um outro exemplo aí também que você colocou aí seria essa questão da sobreconfiança, né? A gente sabe que de vez em quando a gente entra numa maré de sorte ali, né? E muitas vezes vai ficar achando que é o rei do mundo, que vai acertar tudo. A gente vê esse comportamento aí muito, pessoal que tem mania de fazer trading, né? Às vezes acontece isso, entra num período bom e aí começa a achar que pode tudo e isso acaba muitas vezes levando a relaxar um pouco ali os controles de risco, gerenciamentos de riscos e isso poderia eventualmente atrapalhar. Também uma outra coisa nessa linha da sobreconfiança que também existe é que normalmente, isso é muito comum assim em qualquer área, né? As pessoas acharem que elas são melhores do que eventualmente são. Existem algumas pesquisas, por exemplo, que perguntam para as pessoas se ela acha que ela é melhor do que a média em algum assunto, né? E aí quase todo mundo acha que é melhor do que a média, mas, poxa, se todo mundo é melhor que a média, então a média não era aquela, né? E você tem essa questão aí. O robô ele não vai ter essa sobreconfiança, né? Que pode atrapalhar um pouco aí nos investimentos. A página dos fundos DNA, para você descobrir o seu DNA, tem um teste para conhecer um pouco mais do seu perfil e também direto para a listagem de um dos fundos da Cadima
na plataforma de investimentos da XP, mas não vai ser difícil encontrar nenhum dos dois. Obrigado, Maranhão. Até a próxima. Muito obrigado, Pedro. Tchau, tchau.